Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre citações e referências. Vamos começar o nosso material aqui. Primeiro, citação. Segundo a norma da ABNT 10.520, uma citação é uma menção no texto de uma informação colhida em outra fonte. Deve-se indicar com método e precisão a documentação utilizada, ideias e textos, bem como as fontes consultadas de outros autores que serviram de base para a pesquisa. Então, o que ele quer dizer é o seguinte aqui: você precisa, quando você se basear em outra obra no teu material, você deve fazer a referência, você deve citar de onde você está tirando esse material. Se você não fizer essa citação, você está cometendo um plágio, né? Está plagiando um material que não é teu, uma obra que não foi você que escreveu. Então, para que não tenha problema de plágio, você tem que fazer a citação. Quando ele fala que deve-se indicar com método e precisão, quer dizer que existem regras para você fazer essa citação. Não é de qualquer jeito que você vai fazer a citação, vai colocar no teu texto, coloca aspas e acabou. Não é bem assim, né? Aí, ou seja, aqui embaixo, é a transcrição de parte de uma obra consultada, podendo ser. Primeiro caso aqui, citação direta curta. É aquela que contém até 3 linhas, apresentada entre aspas dupla. Então veja aqui, ó. O que é uma citação direta? Direta é quando eu estou pegando exatamente do material original, estou transcrevendo exatamente do material original para o meu material. E curta é quando tem até 3 linhas. Veja aqui os exemplos. Então, de acordo com Rodrigues, 2007, página 30, abro aspas e coloco o que está escrito na obra de Rodrigues. Tá? Então, essa frase que está entre aspas aqui, não foi eu que escrevi, foi o Rodrigues. Então, eu já estou citando, de acordo com ele, ele disse isso, 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 entre aspas. Ou então, uma outra maneira, que é a mesma coisa, só de maneiras diferentes de apresentar. Coloco a frase toda do autor, fecho aspas e Rodrigues 2007, página 30. Veja, se eu colocar no meio do meu texto o sobrenome do autor aqui, uma indicação de quem é ele, eu coloco só a primeira letra em letra maiúscula normal. Né? Se eu for colocar depois, como está aqui entre parênteses, é todo o sobrenome dele entre parênteses. Eu tenho que colocar que é o ano e a página que eu estou tirando essa parte do texto. Ok? Seguindo, citação direta longa. Direta a gente já falou, é um material que foi escrito por outra pessoa, e longa quando tem mais de 3 linhas. Veja aqui, ó. Então tem mais de 3 linhas. Nesse caso deve ter recuo de 4 centímetros da margem esquerda, tamanho da fonte reduzida para 10 com espaço entre linhas de simples e não usar aspas. A referência do autor não é apresentada junto ao recuo. Veja no exemplo aqui, ó. Então, esses 3 autores, Bordalo, Mourão e Bressan, 2011, página 1023, evidenciam que... Aí faço toda a minha citação. Essa citação tem mais de 3 linhas, então é considerada uma citação longa. Né? Sendo longa, eu faço esse recuo na esquerda de 4 centímetros. Vou diminuir o tamanho da minha fonte. No restante do texto, a gente costuma usar 12. Na citação longa, a gente usa fonte de tamanho 10. Né? Para mostrar que isso aqui é uma citação que está com o recuo, enfim, que é uma citação direta longa. Né? Essas informações de referência, nome do autor, página, ano e tudo mais, eu nunca coloco nesse recuo. Ou eu coloco antes ou depois. Normalmente vem antes do texto, né? Já faz mais ou menos como está aqui. De acordo com fulano, 2 pontos, está lá. Ou para fulano, de acordo, não sei o que lá. Enfim, antes de você fazer a citação, você coloca os autores. Pode ser depois também, mas não é o mais conveniente. O mais conveniente é colocar antes para ficar de acordo com o teu texto. Tá? O que mais que nós temos? Citação indireta. O que é uma citação indireta? É quando eu não estou transcrevendo exatamente como está lá. Eu estou me baseando na ideia, estou colocando a ideia do autor no meu trabalho. Veja, é a apresentação de um texto baseado em uma obra consultada pelo pesquisador, sem haver transcrição literal do texto. É necessária a apresentação do sobrenome do autor e do ano, e a indicação do número de página da página é opcional. Né? Então é assim, eu não estou copiando como eu fiz nos outros. Eu estou usando a ideia daquele autor para montar o meu texto. Veja o exemplo aqui. Ó. Então, aqui foi feita toda uma frase
né, baseado na obra de Peloso e Silva de 2014, mas não foi Peloso e Silva que fez, eles não escreveram essa frase que está aqui, mas eles escreveram a ideia que contém essa frase. Né? Se eu simplesmente colocar essa frase sem referenciar, ainda assim vai ser considerado plágio, porque eu estou roubando uma ideia que não é minha. Né? A ideia do que está escrito aqui é desses autores. Então, para isso, eu preciso referenciar essa citação. Né? Então, aqui é uma ideia de você colocar a referência no final, ou, como está aqui no começo, ó, para Peloso e Silva 2014 e coloca a tua adaptação à ideia desses autores. Ok? Citação de citação. Esse recurso é utilizado quando não se teve acesso a um documento original, reproduzindo uma informação obtida na consulta a uma obra de outro autor. Nesse caso, usa-se a sigla APUD, que significa citado por, conforme, segundo. É necessária a apresentação do sobrenome dos autores, ano e página. Então a ideia é assim, então eu estou fazendo uma pesquisa lá. No meio do material de um texto que eu estou lendo, existe uma citação. O que a gente faz normalmente é pegar essa citação, o autor desse material que foi citado, e buscar o original. Mas nem sempre a gente consegue encontrar esse original. Então a gente vai usar o APUD para dizer que segundo alguém que já foi citado por outra pessoa, né, diz isso, isso e isso. Veja o exemplo aqui. Ó. Então, segundo Kahn, 1989, APUD Rodrigues, 2007, página 51, abre aspas e coloca a citação. Ou faço toda a situação, fecha aspas, Kahn, em 1989, Apud Rodrigues, 2007, página 51. Quem for ler o teu material tem que entender o seguinte, que você leu uma obra de Rodrigues, de 2007, e que nessa obra de Rodrigues, de 2007, ele citou Kahn numa obra de 89, de 1989. Tá? Então, essa identificação aqui, para quem está lendo, fica claro, que você se baseou na obra de Rodrigues, mas que a obra de Rodrigues se baseou na obra de Kahn. Então é uma citação de citação. Ok? Para isso que a gente usa esse APUD nas referências. Omissão de citação. Esse recurso pode ser utilizado quando o pesquisador omitir alguma parte do texto. Nesse caso, usa-se colchetes com reticências. Pode ser utilizado no início, no meio ou no final do texto apresentado na citação. Então a ideia é assim, você está transcrevendo alguma citação e tem alguma coisa, uma parte do texto original que você está achando que não precisa ser colocado no teu material, que não faz sentido, sei lá, por algum motivo não é importante para o teu material. Então você retira essa parte, que como está ali, pode ser no começo, no meio ou no fim da tua citação, e coloca reticências entre colchetes. Aqui os dois exemplos da mesma obra. Então, de acordo com Capra, 2005, página 133, começo dessa frase não me interessa e coloco o que vem na sequência, que é a ideia que cabe no meu material. Ou então, faço a minha citação, já coloco lá aspas, estou retirando um pedaço aqui, e no final faço a citação do autor. Tá? De novo, pode ser no começo, como está aqui, pode ser no meio ou pode ser no final. E isso também vale para citação longa ou curta. Tá? Aqui a gente está usando citação curta, mas citação longa também pode ser usado essa omissão de citação. Destaque na citação. É possível destacar alguma parte da citação que o pesquisador julgue necessário, com o objetivo de dar ênfase. Recomenda-se que ao final da citação isso seja referenciado. Se for grifo do próprio pesquisador, coloca-se grifo nosso. Se já estiver destacado na obra consultada, transcreve-se da mesma maneira e ao final escreve-se grifo do autor. Recomenda-se a utilização do negrito. Então, assim, de alguma maneira, se vai aparecer alguma parte com ênfase no material, você tem que identificar para quem está lendo o teu material se esse destaque foi você quem fez ou se esse destaque já estava na obra que você está citando. Veja aqui os exemplos. Então aqui tem toda uma frase, né? Essa frase desses três autores, só que esse destaque aqui é muito diferente, não foi feito por esses três autores. Grifo nosso significa que o autor deste material, não essas três, é onde eu estou colocando a citação,
que resolveu dizer que essa parte é importante. Tá? Já nesse exemplo de baixo é o contrário. Nesse exemplo de baixo aqui, ó, leitura exploratória em negrito, esse destaque aqui foi feito por Rodrigues. Então, grifo do autor. Ok? De novo, grifo nosso é quando você está escrevendo alguma coisa e está citando alguma coisa e resolve destacar um material que não é teu. Grifo nosso. Se for alguma coisa que já esteja em destaque pelo autor, grifo do autor. Beleza? Tá, agora a gente parte para uma segunda etapa, que é a parte das referências. Primeiro vamos ver o que é uma referência. É um conjunto de elementos descritivos, padronizados, que são retirados de um documento que permite a sua identificação. Né? Isso não sou eu que estou falando, isso é a norma 6023 da BNT. Então, de novo, o que significa uma referência? É quando você permite a quem está lendo o teu material que identifique a origem do material que você usou na construção do teu texto. Né? Devem ser apresentadas alinhadas somente à margem esquerda do texto, com espaços simples e separadas entre si por espaço duplo. Né? Então, quando você estiver escrevendo uma e outra, você vai pular 2 linhas para escrever a próxima. Escreve uma, pula 2 linhas e escreve a próxima. Recomenda-se o uso de negrito para destacar o elemento título da obra consultada em todas as referências utilizadas no trabalho. Vamos lá, não tem mais ainda alguma coisa aqui. Em geral, indica-se o autor primeiro pelo sobrenome, que deve ser apresentado em letras maiúsculas, seguido do nome do autor, que pode ser descrito por extenso ou abreviado. Nas obras sem autoria, o elemento de entrada é o próprio título, que deve ser apresentado com letras maiúsculas e dispensa o uso de negrito. Os elementos essenciais são autor ou os autores, título da obra, a edição da obra, o número da edição da obra, o local onde foi publicado aquele material, a editora que publicou e o ano dessa publicação. Aqui está um exemplo. Né? Então, sobrenome, prenome do autor, título, se acontecer um subtítulo, então é título, 2 pontos e o subtítulo, a edição do material, a cidade, e 2 pontos, editora, vírgula, ano de publicação. Vamos ver exemplos aqui, ó. É o mesmo material com 2 situações diferentes. Então tá lá, sobrenome todo em caixa alta. Aí, qual que é a diferença entre os 2 exemplos? Aqui foi colocado o que vem antes do sobrenome todo por extenso ou abreviado. Então, Auro de Jesus Rodrigues ou A.J. Rodrigues, que é o autor do material. Metodologia científica, que é o título, 2 pontos. Completo e essencial para a vida universitária, que é o subtítulo. Foi publicado em São Paulo, a editora é a Avercamp, em 2006. Tá? Então esse aqui é o básico de uma referência, e principalmente quando eu tenho somente um autor. E se eu tiver mais de um autor, como é que eu faço? Vamos ver. Quando eu tenho 2 autores agora. Então eu sigo basicamente a mesma ideia. Então eu coloco sobrenome, vírgula, nome, ponto e vírgula, próximo autor, sobrenome, vírgula, nome, ponto, título do trabalho em negrito, 2 pontos e segue todo o resto da situação. Ou então, se eu quiser abreviar, né, sobrenome, nome, só a inicial do nome, ponto e assim por diante nos demais elementos. Ok? Com 3 autores, também segue o mesmo formato. Sobrenome, nomes, ponto e vírgula. Sobrenome, vírgula, nomes, ponto e vírgula. Sobrenome, vírgula, nomes, título, subtítulo, cidade, editora, ano, página. Ou então, da maneira abreviada, né? Ao invés de colocar todo o nome completo, só coloca as iniciais. Ou seja, é a mesma coisa. O que você tem que tomar cuidado aqui é o seguinte, ó. Com certeza, quando você for referenciar um trabalho, você vai ter várias obras a serem referenciadas. O que você não pode fazer é colocar na primeira obra, na primeira referência tua lá, nome por extenso. E na próxima colocar o nome abreviado. Isso não pode ser feito. Ou todas elas vão ser colocadas com nomes por extenso, como está aqui, ou todas elas vão ser colocadas com abreviação, conforme está aqui. Tá? Se você colocar uma por extenso e uma abreviada, você vai ter problema por causa que vai estar fora de um padrão. Né? E como a gente já falou antes, deve ter todo um padrão na hora de você fazer as referências. Tá, e se você tiver mais de 3 autores? Veja como é que é colocado aqui. Ó.
No caso da obra consultada apresentar mais do que 3 autores, indica-se apenas o primeiro e acrescenta-se a sigla et al. Esse et al significa que tem outras pessoas que são autores também desse material. Então tá aqui, ó, de novo a mesma obra com o nome por extenso e o nome abreviado. Então tá lá, com Amélia et al. Então, quando alguém for ler essa referência, vai entender. Não foi só essa Amélia Com que escreveu o material. Teve mais do que, além dela, pelo menos mais 4 pessoas. Ou mais 3 pessoas. Ela e mais pelo menos 3 pessoas. Né? Porque isso a gente usa quando tem mais de 3 autores. Tá lá o título, editor e tudo mais, conforme precisa. Tá? Então, sempre que aparecer esse et al no material que você estiver lendo, você vai entender que é esse autor e pelo menos mais outras 3 pessoas que construíram esse material que você está lendo. Tá. E pode acontecer de você usar o mesmo autor de várias obras desse mesmo autor. Né? Então aqui, repetição do mesmo autor ou título. Pode ocorrer a repetição do nome do autor ou do título em várias obras referenciadas no mesmo trabalho. Recomenda-se que o nome do autor seja substituído por um traço equivalente a 6 espaços, seguidos por um ponto na mesma linha de referências e na mesma página. Então aqui, estou fazendo uma suposição que nas minhas referências vai ter uma obra de... não vou me arriscar a falar esse sobrenome aqui, enfim. Confúcio, não sei o que. Além desse livro do Confúcio, eu tenho um outro livro do Buda. Para eu não precisar repetir exatamente o nome ou o sobrenome aqui desse autor, eu coloco 6 underline, né, um na sequência do outro. Ele vai criar esse traço aqui para identificar que esse autor está sendo repetido aqui embaixo. Ok? Então, quando você encontrar isso aqui em referência, também você vai entender que quando tiver essa barra aqui, opa, passei, quando tiver essa barra aqui, significa que é o mesmo autor de cima. Livros digitais. Isso a gente está usando muito, né? Biblioteca virtual e tudo mais por aí. Como é que faz para eu referenciar livro digital? Ó, Santos, Osmar Carvalho dos, Coelho, Paulo Marcos Eck, enfim, todos os nomes dos autores aqui. Isso aqui até agora, da mesma maneira como a gente viu. Título do trabalho, subtítulo do trabalho, cidade que foi publicado, editora, ano e a página. Agora, a partir daqui que vem a novidade. E esse ISBN é o número de registro do livro. Tá? Então você tem que colocar o ISBN da obra. Esse ISBN você encontra nas primeiras páginas do livro. Todo livro que é publicado tem um ISBN. Então é fácil de você encontrar em qualquer livro. E o mais importante aqui é disponível em... Você tem que colocar o site de onde você está tirando essa informação. De onde você está tirando esse livro. Tá? Porque se alguém quiser consultar esse livro aqui e colocar esse endereço, tem que ter acesso ao livro que você está citando. E por fim, você vai colocar quando que você acessou para pegar esse material. Uma dica que eu dou para você de formatação é assim, ó, quando você for colar o link do teu livro, normalmente quando você jogar isso lá no Word, no editor de texto, provavelmente o Word que você vai usar, ele vai aparecer esse link todo em azul e com uma linha embaixo, que é o que a gente chama de hiperlink. O que é um hiperlink? Quer dizer que se você clicar em cima daquilo que está em azul, ele vai abrir um site, vai abrir o site que tem a obra que você referenciou. Né? Isso é importante quando você tem um material digital. Só que quando você tem um material impresso, por exemplo, o teu TCC, não faz sentido você deixar isso em azul e sublinhado. Então, o que você faz como é que você faz para tirar isso? Você vai selecionar a parte do texto onde tem esse hiperlink, clica com o botão direito e vai aparecer uma das opções lá, remover hiperlink. Tirou, ele vai ficar do jeito que está aqui, ó. Eu já tinha, quando eu criei esse material aqui, ele veio com esse hiperlink, selecionei, cliquei com o direito, remover hiperlink, e ele ficou do jeito que está aqui. Tá? Então é muito importante para você, se for fazer um material impresso, tirar para não ficar aquela coisa diferente, porque é azul com o link embaixo. Né? Então tira isso através do remover hiperlink. O que mais nós temos aqui? Quando o autor é uma entidade. Ó, nas obras em que a responsabilidade é de uma entidade, empresa, associação, órgãos governamentais, congresso, etc., a apresentação deve ser pelo próprio nome, escrito por extenso.
Então tá lá um exemplo. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Norma Técnica 6023, referência tal, 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 conforme está aqui. Né? O que é importante, a gente usa às vezes material de Embrapa, enfim, de outros órgãos lá. Eu tenho que saber que eu não tenho um título específico. O que eu coloco lá como autor, ou melhor, não tem um título não, eu não tenho um autor em específico. Eu tenho o autor toda aquela entidade. No caso aqui, a própria BNT, ou aqui embaixo tem um outro exemplo, a Universidade Federal do Paraná. Né? Também tem uma possibilidade aqui quando o material é feito por uma instituição, enfim, no caso aqui uma instituição de ensino. Mas sendo uma instituição onde você não tem, ou sendo melhor, sendo um material que você não tem exatamente um autor daquele material, mas eu sei que aquele material foi publicado por uma entidade, eu faço uma citação dessa maneira como está aqui. Beleza? Então tá, pessoal, o que nós tínhamos para hoje era isso. Falamos sobre citações e referências. Até a próxima.